boatos de que quem é vivo sempre aparece. Então cá estou eu para conversar com vocês, passar atualizações sobre 2024, sobre 2025, como é que eu tô, quais são as expectativas, o que aconteceu, por que eu tô sumida, enfim. Então, bora conversar. Oi, amigos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos começando mais um vídeo com a parceria aqui do Mingauzinho. O Petisco tá passando no fundo também, talvez a Sheila passe depois. Mas vim gravar pra vocês aqui no sofá da minha casa, num lugar um pouquinho diferente, pra gente realmente ter esse bate-papo, conversar sobre esses tópicos aí. Ai, por que você sumiu? Como que foi 2024? Quais são as expectativas pra 2025? Todas essas coisas aí resolvi trazer pra vocês. Eu demorei um pouquinho porque, de fato, estou ainda digerindo tudo o que aconteceu. Não aconteceu nada demais, tá, gente? Só é que fim de ano tem uma carga muito grande, né? Tanto de esperança quanto também de cansaço. Não sei vocês, mas fim de ano me cansa bastante, mesmo que seja pro bem. Então, eu ainda estava colocando as coisinhas no lugar e até sentimentos no lugar pra aí poder conseguir conversar com vocês. Realmente trazer uma atualização pra vocês como um papo de amiga, né? Tipo, novidades e tudo que tem acontecido. Então, de fato, como eu falei pra vocês, eu tô sumida por cansaço mesmo. Cansaço aí de fim de ano, começo de ano, eu tô começando a colocar as minhas coisinhas no lugar, voltando pra academia, começando a reorganizar minha rotina, acordar cedo novamente, todas essas coisas assim, voltando aí pros trilhos, que demanda tempo, demanda energia e tudo mais. E isso alinhado com o fato do fim e começo de ano, que tem toda uma expectativa, também em relação a resultados e tudo mais, desgasta ainda mais. Então, por isso que eu dei essa sumida aí, porque realmente toda vez que eu sentava pra fazer um roteiro, pra começar a gravar, parece que não fluía. E eu gosto de trabalhar aqui no YouTube realmente com essa transparência, realmente levar vocês como meus amigos. Então, por isso que eu demorei um pouquinho pra vir conversar sobre a minha vida no geral. Então, assim, como eu falei, eu tô bem, tá tudo certo, não passei nenhum vestibular até agora, e tô esperando o resultado de um. Só que logo a gente fala sobre ele propriamente. Obviamente, né, gente, a gente fica triste pelos resultados negativos, só que são resultados aí negativos que vem acumulando desde novembro, talvez, outubro. Eu não lembro quando que saiu o resultado da Unicentro, que foi o primeiro que saiu, mas são resultados que, tipo, vem acumulando desde o finalzinho do ano passado. Enfim, eu tô esperando aí resultado de um último, que é o da Unioeste, que sai na sexta-feira. Eu tô gravando esse vídeo na quarta. Provavelmente vocês vão estar assistindo esse vídeo quando já saiu. Mas assim, eu já adianto vocês que eu não tô com grandes expectativas pra esse resultado. Mas a gente já fala sobre isso, eu quero falar tudo numa linha cronológica pra ficar tudo organizadinho. Então assim, falando em 2024, foi um ano muito importante. Foi um ano que eu percebi muita garra minha e que eu percebi que eu estou evoluindo. Eu me vi aí nos 80% de acertos, então eu tô vendo que eu sou uma concorrente, sabe? Coisa que durante muitos anos eu nunca me considerei como concorrente, até porque eu meio que deixei de lado essa coisa. Eu sou uma pessoa muito competitiva desde pequena, sempre fui muito competitiva, sempre fui muito ciumenta com as coisas. Então, quando eu entrei nessa vida de vestibular de medicina, que é tão acirrado, eu meio que, pela minha saúde mental, deixei de lado um pouco isso de ser competitiva e tudo mais, porque, né, já é um mundo muito complicado. Mas nesse ano de 2024, eu percebi o meu lugar nessa concorrência por vagas, sabe? Eu percebi que eu sei muita coisa, que eu realmente tenho me esforçado muito e que eu tenho conhecimento pra passar. Eu me desafiei a fazer a prova da UEL, acho que eu comentei com vocês nos últimos vlogs, que a UEL, dos vestibulares do Paraná, ao meu ver, é uma das mais difíceis. Eu considero a UEL mais difícil que o FPR. Ela é uma prova um pouco diferente, era uma prova que agora eles começaram a fazer a segunda fase logo no dia seguinte. Então, geralmente as provas que tem segunda fase, você faz a primeira fase, se você passar para a segunda, você vai lá e faz a segunda fase. A UEL, acho que foi nesse ano, né, 2024,
ou foi recente que eles mudaram isso, que você vai fazer a prova e você já faz. No primeiro dia você faz o primeiro dia, né, a primeira fase, e daí no segundo dia, tipo, já seguido você já faz, já deixa pronta a segunda fase. Pra que se você conseguir nota suficiente, já tá feita, eles corrigem. Eu acho muito legal isso, inclusive, porque tem que ir lá pra Londrina fazer. E Londrina é longe de Guarapuava, que é onde eu moro. Então já corta gastos aí, né? Gente, eu confesso pra vocês que eu fiquei apaixonada por Londrina. Eu nunca tinha ido pra lá, eu achei uma cidade linda, linda mesmo, assim. E olha que eu nem conhecia a UEL em si, que diz que é muito bonita. Eu fiz em outro campus, em outra universidade. Foi uma coisa que marcou muito meu 2024, a minha vida no geral. Essa coragem pra arriscar fazer provas que são consideradas difíceis, que eu sempre considerei difíceis. Eu nunca tinha feito uma prova discursiva na vida, nunca tinha passado pra segunda fase da federal, nunca... Assim, né, óbvio, na escola a gente faz questões discursivas, às vezes quando eu tava estudando alguns assuntos eu pegava as questões discursivas pra responder, mas nunca fiz uma prova, né, de segunda fase. Então foi uma coisa assim, tipo, eu tava com muito medo, mas foi muito bom porque eu vi que eu sei muita coisa até mesmo nas discursivas. A discursiva da UEL é biologia, português com literatura, né? E sociologia, que é obrigatória para todas. E assim, biologia, né, que é a parte mais difícil, eu vi que eu sei muita coisa. Até português ali, tipo, que eu não li as obras, eu pesquisei, eu estudei as obras, mas eu não li. Eu soube responder, sociologia também. Então, assim, eu fiquei muito faceira, sabe? Eu me senti muito bem comigo mesma. Aí, começou a sair os resultados. Eu confesso pra vocês, a primeira prova que eu fiz foi o Unicentro e o FPR, se eu não me engano, que eu fiz em outubro. Aí, o EL foi, acho que um fim de semana antes do Enem. Daí veio o Enem. Daí eu descansei, acho que 2 ou 3 semanas. E daí veio o EPG e o UniOeste. Eu fiz a maioria das aqui do Paraná. Eu tive que parar o vídeo porque meu pai chegou e tal, e aí eu espero que a luz esteja a mesma. Mas enfim, se vocês notarem diferença, é por conta disso. Acho que eu até gravei um vídeo falando sobre os resultados, né, sobre a prova da Unicentro e da UFPR. Eu comentei que eu tava com expectativa em relação ao Unicentro, porque eu tinha feito um número bem legal de acertos, acho que eu tinha gabaritado química, tinha, tipo, gabaritado umas outras matérias e tal, e tava esperando só a nota da redação. E, de fato, a minha pontuação, quando saiu o final, eu fiz uma pontuação maior do que a pontuação do último que passou no ano passado. Só que, mesmo assim, a minha colocação foi pra, tipo, quase 300, porque, certo, sei lá se a prova tava mais fácil, não sei, realmente assim, e isso me desanimou num nível bem grande, assim, bem grande mesmo. Porque aí eu vi na pele o quanto parece que nada nunca é suficiente pra passar em medicina, sabe? E não que eu esteja querendo jogar com, ai, acertei metade da prova e quero passar em medicina. Não, eu tinha ido muito bem, sabe? Eu não achava que se eu passasse na Unicentro eu passaria, tipo, em primeiro lugar, mas pela nota que eu tinha tirado, eu achava que eu ia conseguir ali nas últimas chamadas e tal, entrava e glória a Deus. Mas enfim, e isso me desestabilizou um pouco, eu sinto agora. Não desestabilizou, mas isso me deixou triste, obviamente. E o resultado, se eu não me engano, saiu antes do Enem. A UFPR, eu também comentei, eu acho que nesse vídeo, eu vou até deixar linkado pra vocês, mas eu também tinha comentado que eu tinha ido bem, mas nesse vídeo eu já tinha falado que eu tinha ido bem, mas que eu achava que não seria suficiente pra passar pra segunda fase. E de fato, eu nem cheguei a ver a nota de corte, mas na sala da UEL a galera tava comentando e disse que a nota de corte pra segunda fase de medicina subiu muito, tipo, muito mesmo. Se eu não me engano, a UFPR primeira fase são 90 questões. Se eu não me engano, para ampla concorrência foi tipo 83 questões você tinha que acertar para passar para a segunda fase. Coisa que nos anos anteriores era tipo 72, 75 e tal, sabe? Então, subiu bastante. Enfim, mas de fato a federal eu já não estava com tantas expectativas. Eu tinha ficado feliz porque pela porcentagem de acertos eu tinha ficado perto dessa nota de corte aí anterior, mas acabei não passando para a segunda fase e, na verdade, a UFPR nunca foi, né, um foco meu. Mas a Unicentro, de fato, me desanimou bastante,
por conta dessa coisa, assim, parece que quanto mais você acerta, mais você tem que acertar ao nível de, tipo, literalmente gabaritar a prova inteira, você não pode errar uma coisinha. E assim, gente, é óbvio que a gente faz a prova, a gente estuda pra acertar tudo, mas essa sensação de insuficiência, pra ser bem sincera com vocês, eu sempre tive um pouco de problema psicológico com isso. E a medicina, ela acirra muito mais isso, sabe? Então, prestar pra medicina tem sido um trabalho psicológico muito grande para tratar toda essa questão aí de insuficiência. E, de fato, esse resultado da Unicentro foi um gatilhozinho aí meu. Tanto que, nesse ano, depois desses resultados aí da Unicentro, principalmente, eu comecei a, de fato, cogitar a possibilidade de tentar financiar uma faculdade, ou até mesmo de ver para ir fazer, sei lá, Paraguai, Argentina, enfim. Porque, de fato, parece que nada... Ó, a Shiva surgiu aqui. Parece que nada nunca é suficiente. E isso cansa muito, gente. Cansa porque você estuda o ano inteiro, você estuda cada vez mais, você, sabe, você se esforça. E parece que é um negócio, assim, que você fica muito à mercê de outras variáveis. Enfim... Como eu falei pra vocês a respeito da UEL e da UFPR, eu não passei pra segunda fase, na UEL também não corrigiram a minha nota. Eu confesso que eu fiquei mais triste com a UEL, porque eu achei que eu tinha ficado mais perto ainda da segunda fase do que na federal. Se eu não me engano, da nota de corte do ano passado eu fiquei, tipo, 2 ou 3 questões, mas também não corrigiram, não consegui. E da UEL eu realmente nem vi a nota de corte. Porque daí começou já os outros vários vestibulares, daí já nem vi. Mas, enfim. Mas não tira o fato de que eu realmente fiquei bem feliz pela questão de ter ido fazer e ter me sentido confiante, principalmente na segunda fase ali da UEL. Então, enfim, foi uma experiência positiva. Apesar do gasto que foi pra ir fazer essa UEL, valeu a pena. Aí veio o Enem. E o Enem, gente, eu fiz o mesmo número de acertos do ano passado, coincidentemente. Só que o que acontece? Meu número de acertos em matemática diminuiu bastante, assim, consideravelmente, tendo em vista que matemática é a que mais dá nota. Então, assim, quando eu vi o quanto eu acertei em matemática, que não vem ao caso aqui, eu já olhei e falei, não vai dar. E também foi outra decepção, porque eu investi muito pesado em matemática nesse ano. Eu fiz um vídeo também falando sobre o que eu achei do Enem e tudo mais. Não vou me estender muito sobre isso, mas de fato, pelo menos eu achei, pelo menos a prova de matemática, muito extensa, muito puxada, sabe? Então, assim, né, é complicado, é bem complicado. Mas, assim, eu não joguei fora 100% o Enem naquela época que saiu o gabarito oficial, porque eu pensei que talvez em redação, que eu tinha investido bastante também, eu pudesse ter aumentado bem a minha nota. Porque em 2023 a minha nota desceu, e aí eu estudei muito redação, e achava que a minha nota ia subir bastante, e talvez daí eu conseguisse com uma nota tipo 900 e pouco. Ou conseguisse chegar bem perto. Então a minha única expectativa em relação ao Enem seria isso. Só que aí, né... Chegou as notas. E assim, galera, eu não gosto de falar de nota, de fato, mas assim, nisso eu vou expor porque é bem revoltante. Eu já tirei 960 3 vezes seguidas no Enem. E aí, no ano retrasado, né, 2023, eu fiquei com 800 na redação. Aí eu fiquei desesperada quando saiu esse 800 em redação, que não é uma nota baixa, mas quando você quer medicina, você precisa, né, mirar ali o 940 a mais. Não é nem 900 mais, é 940 a mais. Então, eu fiquei bem desesperada, foi um surto, assim, pra mim ali no resultado anterior. Mas tá, eu estudei bastante, eu fiz bastante monitoria de redação e tal, entendi ali por que baixou a minha nota. Não entendi por que baixou tanto, mas entendi um pouco. Aí eu estudei muito isso. E eu achava que nesse ano eu ia conseguir, tipo, um 920, 940. E a minha redação até subiu, mas subiu pra 880. Então, assim, gente, é um negócio que você...
sabe? Eu sinceramente não sei o que tem acontecido com a correção de redação. E não sou só eu que tô falando. E também não é me achar de verdade, assim. Tipo, eu nunca fui de, ai meu Deus, eu gabarito redação. Mas é um negócio que você não consegue entender, sabe? E aí eu desanimei completamente do Enem. A minha nota desse ano com, né, a média ali ficou a mesma do ano passado. Então, assim, entro em medicina só se for como cadáver, sabe? Aí eu desanimei, de fato, assim. Tanto que eu nem fiz a inscrição no SISU no primeiro dia. Eu fui fazer, tipo, acho que no segundo dia. Nem acompanhei, porque, tipo assim, sabe? Porque é um estresse. Eu sei que a galera sempre fala, ai, faça, não perca a oportunidade de se inscrever. Só que é um estresse, porque você começa a colocar expectativa em cima daquilo. Você começa a ver ali que existe a faculdade tal, que existe a faculdade tal, e que existem pessoas na sua frente, e isso machuca, sabe? Ver na prática que você não tem nota pra passar. Então, eu me poupei disso. Então, assim, o Enem, de fato, foi uma grandíssima decepção, tanto a prova quanto o TRI. Mas assim, tá bom, né? Vai fazer o quê? O que esperar do INEP, né? Então eu realmente tô tentando esquecer que o Enem existe. Eu fiz o Enem, daí deu acho que umas 2 ou 3 semanas, e aí já tinha os últimos 2 vestibulares estaduais, que era o EPG e o UniOeste, nas 2 primeiras semanas de dezembro. Aí o EPG eu tive que ir pra Ponta Grossa fazer, porque acho que ano passado eles mudaram e tiraram Guarapuava. E aí fui pra Ponta Grossa fazer, e assim, eu fui só porque realmente era uma oportunidade, porque eu não estudei pra UEPG, a UEPG tem um jeito particular de cobrar, principalmente física, tem tipo assim, rodapé de livro, o UEPG cobra arte, educação física, uns negócios assim, tipo, bem particulares. Mas eu me surpreendi, gente, tipo, eu revisei a arte ali, acho que na última semana pra UEPG. No último dia eu tava revisando com a minha amiga e eu até que fui bem, assim, sabe? Eu fui melhor na UEPG, pra vocês terem uma noção. Eu fui melhor na UEPG do que eu fui na Unicentro. Tanto que, isso foi uma grande vitória, assim, eu gabaritei a redação da UEPG e isso nunca tinha acontecido. A UEPG também, ela é bem chatinha, eu sempre tirava, tipo, 800 e pouquinho ali de 1000. E nesse ano eu gabaritei a redação da UEPG, então eu fiquei assim... Foi muito legal, tipo, saiu a nota quando eu tava na praia, então eu dei um berrão, assim. Daí meu namorado falou assim, nossa, passou? Eu falei, não passei, fiquei em tal lugar lá, mas eu gabaritei a redação, entendeu? Então foi bem legal isso. Mas em colocação, eu fiquei mais perto, tipo, acho que deu 100 lugares ou mais na frente da Unicentro. Mas mesmo assim, tipo, fiquei em 100 e pouco. Quase 200, Então, assim, né, obviamente não roda, até porque o EPG é a que menos tem vagas, se eu não me engano, são 6 vagas para ampla, então jamais rodará. Mas eu fiquei faceira, sabe? E fiquei faceira até em relação a, tipo, o meu número de acertos em física, as coisas que eu errei ali, tipo, me deu uma direção muito maior do que, por exemplo, o Enem, que eu passei o ano inteiro estudando e achando que eu sabia o que eu não sabia, e bem no fim chegou lá na prova e, sabe? Que surto foi aquele. Esse ano eu pretendo fazer o EPG se o EPG não cair no mesmo dia de UniOeste, porque eles já declararam o dia de prova, vai ser acho que dia 14 de dezembro, e a UniOeste tem usado o segundo domingo de dezembro faz uns 3, 4 anos, assim, que é da UniOeste essa data. Então eu não sei se eles não vão acabar fazendo na mesma data e eu vou ter que escolher, e daí eu escolho o UniOeste, porque é o que eu cheguei mais perto ainda, que é o que eu tô esperando o resultado. Mas assim, eu queria fazer o EPG, se possível. Mesmo caindo arte, mesmo caindo educação física, eu dou um jeito aí de estudar um pouquinho mais. Mas eu vi também que, tipo assim, do jeito que eu estudei foi ok, acho que eu perdi 30 pontos, se eu não me engano, só. Então, tipo, sabe, tá bom. Eu tô percebendo, sim, que o problema não tá nesses BOs, assim. Então, eu investi bastante em física e matemática nesse ano, pra o EPG, principalmente física. Mas, no geral, física e matemática pra esse ano, se eu não passar, que vai me ajudar muito. E assim, falando aí da última, a UniOeste, de fato, foi a última que eu fiz. Eu fiz no domingo e segunda eu já tava viajando, gente, foi um caos, porque também UniOeste é manhã e tarde. Eu fui arrumar minha mala pra viajar domingo, tipo assim, de madrugada. Eu tava muito cansada, mas deu tudo certo.
Foi a prova que eu mais me senti confiante fazendo. Eu não peguei hora adicional, porque se pegasse hora adicional tinha que ir pra alguma sede da universidade, e daí o mais perto seria, tipo, Francisco Beltrão, que é do outro lado, tipo, é pro oeste do Paraná, então ia me complicar muito e eu ia gastar mais ainda. Querendo ou não, viajar pra fazer prova estressa e tira um pouco da tua capacidade cognitiva mesmo, sabe? Eu já percebi isso, que provas que eu faço na cidade eu vou muito melhor do que provas assim que eu viajo pra fazer. Então eu escolhi não pedir, né, a hora adicional, porque senão, mesmo que me dessem a hora adicional, tipo, eles já indicam assim, ó, você pode pedir, mas se você ganhar, você vai ter que ir pra cidade sede, porque a gente não aplica a hora adicional, nem outras particularidades, né, outros benefícios nas outras cidades. Enfim, então eu fiz no tempo normal. Assim, eu achei que eu fui bem. Eu quase gabaritei quase todas as matérias. Assim, as que eu não gabaritei, errei uma, errei duas no máximo. Então, assim, eu fui muito bem, sabe? Só que eu fui mal em física e matemática. Não mal, assim, tipo, nossa, zerei física e matemática. Mas eu fui mal, assim, sabe? Tipo, em relação às outras. Então, o que que acontece? Eu acho que é possível que eu não passe na UniOeste. Porque eu comecei a... Tipo assim, a minha diferença de pontuação dos últimos que passaram no ano passado, pra mim, tá tipo uns 100 pontos. Então, assim, a gente tem esperança, porque não é, tipo, sonhar muito alto, mas ao mesmo tempo é um negócio que depois da Unicentro eu perdi completamente as expectativas nas provas, sabe? E aí eu também comecei a fuçar, depois que saiu o gabarito definitivo, que anularam algumas questões, eu ganhei alguns pontos e tudo mais. Tanto que, tipo, anularam quase metade da prova de física, pra vocês terem uma noção. Só que é aquela coisa, né? Se você ganha ponto, todo mundo ganha ponto. Então, não dá pra contar com esse ponto a mais que você ganha nos gabaritos definitivos. Mas eu fui bem, assim, eu me senti muito bem. Eu corrigi o gabarito no dia que eu tava viajando, porque o gabarito saiu, o provisório saiu no dia seguinte. Então, eu tava viajando, eu lembro que a gente tava parado num congestionamento na estrada, saiu... E daí eu comecei a corrigir, assim, foi bem legal. Já por ver aí esse número de acertos em física e matemática, que não foi tão perto quanto as outras, eu já percebi que talvez eu não passasse. Então aí, estou aí com 100 pontos a menos do que os que passaram no ano passado. Sinceramente, assim, eu acredito que Deus pode fazer o que Ele quiser. Eu acredito que Deus, né, tem poder pra me fazer passar. Mas eu também tenho olhado pro lado de que tudo tem propósito. E que Deus me tem onde Ele me quer. Então, se eu ainda estou no pré-vestibular, é porque Ele ainda tem propósitos pra mim aqui no pré-vestibular, sabe? Não deixa Ele doer, não faz ficar mais fácil, mas é um jeito que também eu não consigo, eu não sou uma pessoa de colocar 100% expectativa em uma coisa, sabe? Eu não gosto desse vamos esperar pra ver. Estou esperando o resultado, tanto que eu fiquei aí uma semana depois que eu voltei. Eu peguei ali, tipo, um mês, mais ou menos, de férias. Porque daí eu viajei, né, na semana depois do vestibular, do último vestibular. Daí já veio Natal, Ano Novo e tudo mais. E aí, na outra semana, acho que estava pra sair o gabarito definitivo. E daí eles tinham marcado pra sair na outra semana o resultado. E eles adiaram agora pra essa semana. Então, assim, essa outra semana que eu passei me forçando a não estudar pra esperar o resultado foi o caos. Eu não consigo lidar com espera pra ver. Eu preciso de um sim ou de um não, porque daí eu me organizo e eu sigo em frente, sabe? Então, eu comecei já a me organizar pra estudar, pra voltar a estudar. Já voltei a estudar algumas coisas, assim, já voltei a estudar um pouco de matemática, física e tal. Já tô organizando meu cronograma pra realmente começar segunda-feira, tipo, em cronograma mesmo, começar segunda-feira. Assim, por mim, eu acho que eu não vou passar, tá? Vai de Deus querer, se Deus quiser que eu passe, estamos aí, né, Senhor? Eu sei que, tipo, Deus tem poder pra isso, eu acredito nisso. Eu tenho orado por isso, eu tenho apresentado a minha oração pra Ele. No sentido de Deus, eu de fato tô muito cansada, eu realmente queria muito mudar de áreas, eu realmente queria muito mudar de rotina, porque é muito cansativo, gente. Mas eu também confio, sabe, em relação a que Ele tem o melhor pra mim e que Ele faz o melhor, então eu tô tentando, tipo, levar por esse lado. Mas é isso, de qualquer forma eu já fiquei super feliz.
com resultado, com desempenho. Foi também um vestibular que quando eu corrigi ali física e matemática, eu consegui enxergar, eu preciso estudar um pouquinho mais isso, mais questões disso, mais daquilo e tal. Então, não foi um tiro no escuro, igual o Enem tá sempre sendo. Então, é isso, assim, em relação a resultados. E, de fato, assim, isso me deu um sangue no olho pra estudar, tipo, direcionado, sabe? Eu vi ali que, tipo, putz, matemática e física. Então, esse ano eu vou estudar matemática e física todos os dias, sabe? Então, também foi bom isso, porque direciona a gente. Mas assim, como eu falei, eu tô a 100 pontos, mais ou menos, da pontuação dos últimos do ano passado. Só que eu também tava reparando que, assim, entre o que passou e o que não passou, foi 0,01 ponto. Então, assim, isso, quando eu comecei a pesquisar isso, já me tirou um pouco da expectativa, porque, querendo ou não, 0,01 ponto é, tipo, nada, né? E mesmo assim, colocou um ali dentro e outro não. Isso já me deu uma certa resposta a respeito de resultado. Claro que, como eu falei, vai muito de outras coisas também. Eu acredito que não é só sobre esforço. Acredito, assim, que é, tipo, sei lá, 70% esforço e o resto, até menos, talvez. O resto é... Eu acredito em propósito de Deus, né? Então, né? Mas enfim, estou levando desse jeito. Sexta-feira vamos saber o resultado mesmo, colocação mesmo. E é bom que daí, tipo, sai ali na sexta-feira, no fim de semana eu posso descansar, posso colocar a cabeça no lugar e tal, e ver o que se faz. Como eu falei pra vocês, esse foi o primeiro ano em que eu realmente pensei em desistir de passar, desse meu sonho de passar na faculdade pública. Já pensei em financiar, já pensei em talvez até ir para outro país, só que eu percebi que, tipo, além de toda a questão de que talvez eu não conseguisse fiador, tem outras coisas, assim, né? Porque pelas minhas pesquisas você precisa de 1 ou 2 fiadores que a soma da renda dê o dobro da mensalidade. Aí eu fico pensando, onde é que eu vou achar 1 ou 2 pessoas que a soma da renda dê mais que 20 mil reais? Sabe? Ou, tipo, 16 mil reais na melhor das hipóteses, sabe? Não temos. Não somente não sou rica, como não conheço pessoas ricas assim. Então, né, sem condições. E aí também eu tenho percebido que, tipo, de fato, foi tanto tempo, sabe? O que é mais um ano pra estudar. E eu tô tentando me direcionar assim. Não deixa de ser difícil. A cada ano soma mais um sentimento de parece que você se sente menor ainda pelo tempo de cursinho. Antes, nos meus primeiros anos de cursinho, eu pensava assim, nossa, de certo a galera que tá ali no terceiro, no quarto, no quinto ano, se sente muito capacitada. E bem no fim, não. A gente, quanto mais o tempo passa, menos a gente se sente, sabe? Porque parece que esses anos vão se somando como algo pejorativo. E não é, né? Mas na nossa cabeça parece que você se sente mal por isso. E aí eu tô tentando trabalhar com isso. Tô tentando trabalhar, que nem eu falei pra vocês, em relação aos propósitos de Deus, em relação a enxergar as outras áreas da minha vida que também tem crescido, as outras áreas da minha vida que não necessariamente tem crescido, mas que eu tô podendo aproveitar, tipo, tempo com minha família, morando com a minha família, mesmo aos trancos e barrancos, tempo, tipo, morando na mesma cidade que o meu namorado, que as minhas amigas, enfim, sabe? Eu tô tentando me apegar a essas pequenas coisas. E, sinceramente, é isso que tem me mantido, porque é bem difícil, assim, bem difícil mesmo. Mas Deus sabe de todas as coisas, tudo isso tem um propósito. Eu espero que se você também tá passando por isso, você fique bem, que você se apegue nessas coisas também, ou em coisas que te ajudem, assim como essas coisas me ajudam. Uma mensagem que eu gostaria de deixar, talvez eu faça algum vídeo sobre isso novamente, mas a gente não morre por não passar no vestibular, sabe? Tem problemas muito maiores no mundo, mesmo que doa tanto, isso não faz doer menos, mas de fato tem problemas. Sabe, eu gosto daquela visão de que você não tem problemas, você tem desafios. Porque problemas são coisas que talvez você nem consiga resolver, sabe? Tipo, uma doença incurável, uma situação, um acidente, coisas assim que você não tem nenhum controle sobre aquilo. Isso é um problema. Tô tentando enfrentar dessa forma. Não no sentido, tá, de desvalorizar o sofrimento, porque, assim, eu sei como é sofrido. Mas pra tentar deixar um pouquinho mais leve, sabe? Ajuda um pouco. Então, se te ajudar também, quiser se apegar a isso, talvez seja uma boa. Enfim, galera, eu pretendo fazer um vídeo sobre metas, vocês me perguntaram.
aí no final aí já de janeiro. Mas eu pretendo fazer um vídeo sobre metas para 2025. Também pretendo fazer um vídeo sobre como eu pretendo estudar, porque como eu falei pra vocês, eu já acho que talvez eu não passe. Então eu já tô, né, já tô terminando aí um cronograma e tal, pra deixar tudo prontinho pra caso eu precise, que provavelmente eu vá precisar, eu já engate, já tá tudo certo. E quero fazer um vídeo sobre isso também, sobre como eu vou estudar nesse ano, as ferramentas que eu vou usar, os cursinhos que eu vou usar e tudo mais. Mas tenham paciência comigo, que agora que eu tô voltando a pegar o jeito de sentar na frente da câmera e falar. Vamos ter vlogs também nesse ano, independente. Eu gostaria de fazer Mad Vlog, né? Mas, se não, a gente adia mais um ano aí esse Mad Vlog. E faremos aí Studio Vlogs desse ano, mostrando os meus estudos. Vou conversar com vocês sobre algumas mudanças que eu quero fazer nesse ano, enfim, né? Temos bastante coisa pela frente. Enquanto a vida há esperança, né? Então é isso, galera. Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo também tá saindo, né, depois de um resultado do SISU. Como eu falei, eu malemar acompanhei o SISU, mas eu imagino que talvez alguém estivesse acompanhando, estivesse perto, talvez sentiu o que eu senti em relação ao Unicentro no SISU ou em outro vestibular. Então eu espero que vocês recebam o meu abraço, que vocês fiquem bem. E que vocês se lembrem que Deus tem um propósito para todas as coisas e que, principalmente, Ele tem a gente onde Ele quer que a gente esteja. E Ele quer que a gente esteja nesse lugar por amor. Porque Ele tem propósitos muito maiores para nossa vida, sonhos muito maiores para nossa vida. Então, tenta pensar nisso, tá? Mas, de qualquer forma, receba meu abraço, fica bem, descansa. E quando der, você volta. A gente tem aí um ano inteiro pela frente. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Me perdoem o sumiço. Eu prometo que eu vou tentar não sumir tanto agora que eu voltei a gravar. Não esquece de deixar teu like. Se você me conheceu por esse vídeo ou por algum recentemente e quiser acompanhar o canal, eu faço Studio Vlogs. Se você gostou de mim, gostou do meu conteúdo, fica por aqui, se inscreve, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que eu mandar vídeo novo. Se quiser fazer algum pedido de vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Lembre-se de ser educado nos comentários, porque qualquer comentário, assim, que ofenda, que seja passivo-agressivo, eu vou apagar. Então nem adianta você digitar textão, sabe? Eu já recebi alguns, assim, textões sobre o meu tempo de cursinho, palpitando no meu estudo. Enfim, se lembre da premissa de não fazer aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Então, é isso. Não esquece de deixar teu like pra me ajudar na divulgação desse vídeo e dos outros do canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deus abençoe, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!